Olá, queridos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao Homeoplace. Meu nome é Letícia Cabral e hoje, pessoal, vai ser um daqueles vídeos, vou bem direto ao ponto aqui para deixar clara a minha opinião sobre a repercussão desse vídeo. Eu acredito que é daquele tipo de vídeo que vai ter bem menos visualizações em relação ao normal aqui no canal, porque não vai ser um vídeo nada pop, um vídeo muito denso. A gente vai falar sobre duas personalidades com que talvez a maioria dos homeopatas não se deparem em seu cotidiano clínico. São personalidades muito fora da curva e que têm sofrimentos de uma ordem incomum. São sofrimentos muito fora da caixa em relação àqueles tipos de demandas com que a gente tende a lidar no nosso dia a dia. Coração partido, falta de grana, demandas ligadas à carência, que é o grosso aí do que a gente acompanha, demandas ligadas ao ego, aquela questão de sentir-se capaz de se provar ou não. Esse é o grosso do nosso cotidiano clínico. Mas e é muito importante que a gente tenha consciência de que há personalidades homeopáticas que podem ser personificadas em tipos que vamos atender, tipos que vamos ajudar lançando mão da homeopatia, e essas pessoas podem apresentar um sofrimento de uma ordem diversa, um tipo de sofrimento totalmente diferente desses triviais, corriqueiros com que estamos acostumados, pessoal. Vamos falar hoje sobre duas personalidades aves de rapina. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar, então eu sei que não vai ter muito ibope. Primeiro porque são personalidades que praticamente ninguém conhece. Depois porque a análise delas vai ser muito densa. Eu até fiquei na dúvida se eu fragmentaria essa videoaula. Talvez eu faça, não tenho certeza ainda, vai depender. Vou começar a falar aqui e vamos ver até onde a gente vai. Vai depender do tamanho da aula. Se for algo em torno de 2 horas, a gente vai ter que fragmentar em 2 partes, mas nesse itinerário, pessoal, a gente vai percorrer temas importantíssimos ligados à teoria fundamental da própria homeopatia. Então a gente vai aproveitar a carona dessa videoaula para nos aprofundarmos um pouco mais acerca de como funciona a dinâmica miasmática. É um diagnóstico diferencial que a gente vai estabelecer, porque sempre, vocês podem reparar aí nos vídeos mais antigos, sempre quando eu trato de duas personalidades é pelo fato delas serem muito parecidas. Então o intuito é estabelecer um diagnóstico diferencial entre elas, vai ser o caso aqui, e nós vamos aproveitar o bonde também para estabelecer outros diagnósticos diferenciais ainda. Vocês vão perceber que essas duas aves de rapina sobre as quais vamos falar, a saber, Cathartes aura e Vulturgryphus, perdão, pessoal, são nomes muito exóticos. Eu vou chamar cada uma pelo primeiro nome apenas, só para não ter confusão aqui na língua, a língua não enrolar e acabar falando bobagem aí. Mas vamos falar sobre duas e vamos estabelecer, consequentemente, um diagnóstico diferencial entre elas e ainda, como elas têm alguns pontos de confluência com os LAC, tem alguns pontos de confluência também com os fungos, inclusive muitos pontos em comum com os fungos. Então é muito importante que a gente também diferencie as aves de rapina destes outros agrupamentos. Diagnóstico diferencial, pessoal, adoro estabelecê-los pelo fato de que, na medida que a gente vai estabelecendo semelhanças entre esses grupos de personalidades e diferenças, a gente consegue delinear de forma muito mais precisa os contornos dessas personalidades sobre as quais estamos tratando. Então é um expediente pedagógico que eu percebo costuma ser muito eficaz. A sugestão, a pauta, na verdade, que serviu de inspiração para essa videoaula foi proposta, mais uma vez, pela minha querida e assídua seguidora, colega Maria Dodaro. Eu adoro as pautas que a colega sugere. Foi sugestão da colega, então decidi acatar, até porque eu adoro tratar desse tipo de personalidade, pessoal. Então, de vez em quando, eu tenho que fazer o que eu gosto aqui no canal também. Então, essa videoaula, eu estou gravando ela com bastante empolgação, porque são personalidades fascinantes, pessoal. E é como eu falei, a gente vai aproveitar o bonde para falar sobre questões fundamentais também, envolvendo a própria homeopatia, principalmente gradações miasmáticas. Como a gente deve entender a atividade miasmática em determinado doente. Então, me acompanhe. Pessoal, para a coisa ficar o mais didática possível, até porque é uma videoaula que a gente vai fragmentá-la em várias partes, hoje provavelmente eu vou usar o quadro todo, então vou dividir o quadro aqui, vamos colocar esse cantinho aqui, deixa eu ver se vocês estão enxergando. Nesse cantinho aqui a gente vai colocar
as informações referentes à personalidade Cathartes aura. São aves de rapina, pessoal. Para quem tiver mais curioso acerca de maiores detalhes sobre essas aves de rapina, elas estão na mesma categoria ali que os urubus, que os abutres, mas não se confundam com as aparências, que são personalidades fascinantes, conforme eu já havia salientado vocês anteriormente. Então, essa partezinha aqui, ela vai ficar para Cathartes, que é um tipo de abutre, um tipo de ave de rapina. Essa aqui vai ficar para vultur. Grifos. Vou colocar a grafia aqui de uma vez, pessoal, porque aí vocês não terão dúvidas. Se vocês perceberem que vão ter que indicar esses medicamentos, vocês já sabem exatamente como se escreve. Na verdade, o que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever grifos aqui embaixo, porque essa outra parte aqui do quadro a gente vai ter que usar para um diagrama específico. Então, vou colocar o grifos aqui. Grifos Y, e esse som de F é PH. Nessa parte aqui a gente vai colocar um diagrama, não é aquele das 4 causas de Aristóteles, é outro, a gente vai chegar nele, mas inicialmente a gente vai seguir o mesmo caminho que a gente costuma seguir nas nossas aulas corriqueiras aqui no canal. Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre Cathartes, vamos pular aqui, a gente não vai finalizar a análise de Cathartes, a gente vai pular, falar sobre características, um pouquinho de características gerais de vultur. E aí a gente vai para o diagrama, porque a partir do momento que a gente entender como esse diagrama funciona em se tratando de sofrimento humano, pessoal, vai ficar muito mais fácil da gente entender as particularidades do sofrimento de cada uma dessas personalidades. Então, pessoal, o que é comum aqui em ambas? A gente está começando aqui a falar de características gerais, igual eu falei, vamos seguir o mesmo caminho que a gente segue habitualmente. Então, o que a gente pode dizer? A gente tende a começar pelo miasma regente, então vai ser diferente aqui. No caso dos dois aqui, tanto em Cathartes aura quanto em vultur, o miasma regente é o leprósico. Leprósico aqui também. Vou fazer um tracinho aqui para não ter confusão. Como a gente costuma fazer, a gente vai precisar evocar as características centrais desse miasma. Pessoal, é muito importante que a gente consiga evocar, cada vez que a gente estuda uma matéria médica, é muito importante que a gente consiga evocar qual é o cerne do sofrimento daquele miasma, onde aquela personalidade que a gente está estudando se situa. Porque, eventualmente, pessoal, a gente pode perder esse núcleo de sofrimento de certo miasma no sentido de confundi-lo com outro. Muita gente tem dificuldade, às vezes, de discernir o que é o miasma leprósico, qual é o tipo de sofrimento, na verdade, como o sofrimento do miasma leprósico se manifesta, tende a confundi-lo com o sofrimento principalmente do luético. Por quê? Porque aqui nos dois casos, luetismo e miasma leprósico, a gente vai observar uma desesperança. Essa é a tônica do miasma leprósico. No fim das contas, se o psórico também está muito desequilibrado, ele pode virar a casaca. Que ele não é aquele que consegue recobrar esperança, otimismo o tempo todo. A gente vai falar muito sobre miasma leprósico nessa videoaula, mas vamos deixar para quando a gente for falar desse diagrama aqui. Mas enfim, tem muita gente que faz confusão, inclusive com a versão desequilibrada do miasma leprósico, onde há um certo sentido de desesperança ali também. Então, vamos começar a diferenciar. Por isso que eu falei que a gente ia se aprofundar um pouco mais em miasmas nessa videoaula. Qual que é a diferença entre a desesperança do miasma leprósico e do luetismo? Primeiro, pessoal, como é que é vivida a desesperança no leprósico? É aquela desesperança, pessoal, que ela advém como fruto da percepção de que eu sou um pária na sociedade, eu sou uma pessoa inadequada, eu não faço nada certo e por isso mesmo eu não mereço uma segunda chance, tem alguma coisa errada comigo, eu sou o lixo, eu sou a escória da sociedade e por isso mesmo, como a pessoa ela se percebe desprovida de qualquer coisa boa, por isso mesmo, a tendência à automutilação a gente vai perceber na maior parte dos casos em personalidades leprósicas. Só que é o seguinte, pessoal, apesar da própria pessoa, a personalidade leprósica, ela se infringir esse tipo de mal,
no sentido de despila completamente qualquer perspectiva de luz no fim do túnel, apesar disso, tudo que ela quer, o que ela mais quer verdadeiramente nessa vida, é que alguém traga esperança para ela. São pessoas que recebem muito bem a esperança, elas querem isso ardentemente, elas perderam. Mas quando alguém consegue devolver para ela esse sentido de dignidade pessoal, não, eu mereço. Nossa, tanta gente erra, porque quando eu erro o chicote tem que vir tão pesado desse jeito nas minhas costas. Não, qual que é o problema? Não, eu mereço ser feliz, eu mereço uma segunda chance. São pessoas que, quando elas recebem, na verdade, essa palavra de esperança, esse alento, a gente sente que é como se elas recuperassem o fôlego. Elas querem sair daqui, na maior parte dos casos, pessoal, com amor, com compreensão, com parceria, com reciprocidade, a gente consegue harmonizar significativamente uma pessoa que está sendo ali regida majoritariamente pelo miasma leproso. Então, a pessoa que ela anseia pela esperança e ela absorve como se fosse um manjar quando ela recebe. Ela quer muito aquilo ali, ela está pronta para receber. É diferente do miasma luético, pessoal. Um luético, ele está convencido de que a luz no fim do túnel não existe. Não existe redenção para ele, não tem como resolver esse problema. Ele já quer resolver de forma enérgica, imediata, e nem dá tempo de outra pessoa vir com uma segunda opinião. Não, fulano, calma, isso aqui é passível de solução, com cabeça mais fresca você vai conseguir resolver isso. Não, ele se nega a receber qualquer perspectiva de esperança. Então, pessoal, a diferença aqui é o quão reversível o quadro parece para um e para outro. Leproso, quando alguém deixa claro para ele que tem esse novo jeito de olhar aqui para a situação, tem saída. Ele aceita muito bem aquilo ali e ele faz de tudo para sair. Por mais que em alguns casos, pessoal, a gente perceba um certo cultivo da postura de vítima, que a gente pode perceber isso. Mas a pessoa que está se vitimizando, ela quer o quê, no fim das contas? Ela quer justamente palavras de consolo, palavras de acalento. E é um saco que ele tem fundo. O sujeito que está nessa condição de vitimista, que até glamoriza, idealiza essa condição de vítima, à medida que ele vai recebendo incentivo, alento, ele vai sair daquilo ali em algum momento, pessoal. Então, é uma estratégia para conseguir o quê, no fim das contas? Se ele cultiva deliberadamente a desesperança, é uma estratégia para conseguir atenção, porque ele sabe que amor e atenção é aquele ingrediente que está faltando para ele conseguir sair desse buraco. Então, veja bem, o que vai tirar esse sujeito daqui continua sendo o mesmo expediente amoroso. Agora, no caso do luético, muitas vezes você tenta acalentá-lo e se leva até uma patada, ou seja, não é disso que ele precisa, não é isso que ele busca. Existe uma expansividade agressiva muito marcante aqui no luético, são pessoas que vão ter muita dificuldade de receber, seja lá o que for. Então, se ele determina que aquilo não tem solução, sai de perto, porque você não vai conseguir dissuadi-lo, do contrário. Outro diagnóstico diferencial, entre aspas, que é importante a gente estabelecer, pessoal, é com o miasma psórico. No caso da desesperança do miasma psórico, ela é muito efêmera. O indivíduo, assim, se ele consegue recuperar a fé dele que seja, se ele volta às suas práticas espirituais habituais, se ele volta à igreja, volta a ir à missa, pronto, aquilo ali é restaurado rapidinho. Ele precisa dessa conexão com uma espiritualidade estável. Então, muitas vezes o psórico ele se resolve indo à igreja novamente, ou ele se resolve também revisitando as referências familiares que são tidas para ele como faróis que iluminam o caminho, que mostra que não, a esperança ela é sempre uma possibilidade, você vai conseguir se reerguer. O psórico melhora muito quando ele assiste filmes épicos, aqueles filmes que tem um desfecho bem clichê, que o mocinho sempre vence. Isso melhora o psórico. Por quê? Porque é como se ele conseguisse recobrar aquela garantia de que não, sou guiado por algo maior. A esperança ela sempre vence. Deus, a fé em Deus sempre vence, sempre dá conta do recado. Então, é uma desesperança que ela é, de certa forma, instável. Ali no psórico a gente não vai ver um quadro de desesperança que vai se prolongar pelo decorrer do tempo, até porque, pessoal, o psórico ele é muito ativo. Tem gente que tem uma visão estereotipada do psórico como se ele fosse alguém que está ali acomodado. Se a gente for pensar bem que quando esse miasma vigorava de forma mais significativa, era justamente naquela época que o ser humano era nômade, a gente percebe que nada poderia estar mais distante da realidade. Tudo que essas pessoas faziam 24 horas por dia era trabalhar.
era buscar pela caça, pelo algo ali para comer, algo que eles tinham coletado, o pão de cada dia. Então, eram pessoas muito ativas. Por isso, Shankaran traz como palavra-chave do miasma psórico o esforço. São pessoas muito esforçadas na maior parte do tempo. Quando elas estão numa posição que elas estão começando a entrar em desequilíbrio, pessoal, é aquilo que eu já tinha conversado com vocês anteriormente. A gente tem a impressão que elas deixam de ser tão esforçadas que elas começam a delegar tudo a Deus. Mas isso aí já é um prenúncio de desequilíbrio. Provavelmente, se a pessoa continuar nesse patamar, ela vai deixar de ser psórica, ela vai provavelmente saltar para a psicose, que é onde há uma fixação, uma impressão de inatividade mais significativa. No caso da psicose, é que a gente pode ver muito mais preguiçosos, pessoal. Aqui no psórico é quando ele está começando a se desequilibrar, ele delega tudo a Deus, igual eu falei, mas não vai ficar aqui muito tempo, logo ele passa a se tornar psicótico no caso. Então, pessoal, aqui no caso da psória, como são pessoas que elas estão muito ativas, elas vão, obviamente, se você dá duro, se você está se movimentando o tempo todo, você é uma pessoa produtiva, naturalmente você vai render frutos em algum momento. E você percebe minimamente que você vai sair daquela situação, pronto, a chama da esperança já reacende, o psórico volta a se equilibrar novamente. Então veja que a desesperança do psórico ela é passageira, seja porque ele precisa de muito pouco para recuperar a própria esperança, para recuperar a sua fé, por que não dizer, seja porque ele vai ficar pouco tempo aqui, porque ele pode passar para a psicose, o desequilíbrio marcadamente psicótico, quando ele já não acredita que os esforços dele possam render frutos, quando ele assume que as suas frustrações, as suas decepções é fruto de uma fraqueza que está lá dentro. E aí a gente já sabe que ele vai começar a montar todo tipo de paranoia em cima daquela hipotética fraqueza, que ele vai tentar esconder mediante fachadas, enfim, aí já é a história da psicose. Mas eu só queria diferenciar para vocês, pessoal, o que é sofrimento leprósico. Essas pessoas, elas vão se reerguer se elas forem compreendidas, se elas não se sentirem mais tão sozinhas, tão destacadas assim da tessitura social, do agrupamento a que em tese elas deveriam pertencer, como por exemplo a família. Então se elas se sentem um pouco mais incluídas, pronto, a chama da esperança já reacendeu. Então que fique bem claro que isso aqui é muito diferente do que a gente vai observar lá na psória e no luetismo. Outra coisa que eu quero que fique muito clara, pessoal, é que eu sinto, dada a forma de se expressar, dado o discurso de alguns alunos, eu sinto que alguns percebem as gradações miasmáticas relativamente estanques. Então percebo que tem muitos colegas que, a partir do momento que eles descobrem o miasma regente, eles enxergam aquilo como uma espécie de rótulo. Fulano é cancerínico, fulano é tuberculínico, como se aquilo ali fosse uma espécie de carapaça que rotula, que estereotipa, da qual o doente jamais vai sair. Vocês têm que pensar o seguinte, pessoal, nossa condição de maior equilíbrio é a psória. E o nosso sistema, ele está fazendo de tudo, das tripas do coração, como se costuma dizer, para voltar às expressões psóricas, que é um tipo de contexto muito mais equilibrado, contexto mórbido, inclusive, muito mais equilibrado. A gente clama, a gente está se esforçando o tempo inteiro, a gente está mobilizando os nossos expedientes de autocura aqui o tempo inteiro para voltar para lá. Então existe um sonho aqui dentro que, bom, enquanto a gente está vivo, é como se a nossa sabedoria energética não abrisse mão desse sonho, de forma alguma, em nenhum momento. Existe esse sonho latente aqui que quer nos situar de novo para aquele ponto de equilíbrio. A gente vai falar sobre o porquê da psória, ou pelo menos do ideal psórico ser o ideal para a gente, aquilo que a gente deve perseguir, porque realmente, pessoal, quanto mais próximo das expressões psóricas, mais tranquilos, mais equilibrados. Vamos entender por quê. Mas veja bem, estou falando isso porque a realidade miasmática é muito importante que a gente a observe pelo viés dinâmico. Se eu estou, por exemplo, num contexto psicótico, pode ter certeza que meu sistema está trabalhando em duas vias. Essa via aqui, que ela, em termos de sentido, normalmente elas são diametralmente opostas. Tem uma parte minha, obviamente, que quer muito voltar para aquela condição de equilíbrio, onde eu não gasto tanta energia igual estou gastando agora no miasma psicótico, às vezes no mais avançado a nível de desequilíbrio, cancerinismo. Tem muito de mim trabalhando para voltar para lá. Então veja, daqui você já depreende a condição dinâmica das manifestações miasmáticas. Então tem muito de mim querendo voltar para lá. Então quando a gente começa um tratamento homeopático,
é como se a gente desse um empurrãozinho para o nosso organismo voltar para lá. Quando a gente percebe afecções de pele, nossa pessoal, isso aqui é digníssimo de comemoração, uma urticária ali que vem com características muito claras de exoneração, nossa, é um sinal de que a gente está perto do bom caminho. As expressões psóricas estão começando a voltar. Essa, digamos, manifestação da sarna, cuja supressão deu origem ao miasma psórico, isso está voltando. Que bom, que é o problema, a minha complicação mórbida aqui está menos complexa, por assim dizer. Então, eu estou naquele ponto que eu só estou gastando a energia que realmente eu preciso gastar. Agora, veja bem, ou eu posso estar encaminhando para cá, ou eu posso estar encaminhando para um ponto de adoecimento mais crônico, ou eu posso estar piorando. Então, muitas vezes, aquela pessoa que ela está numa condição psicótica, a gente percebe que alguns anos se passam, ela continua se agredindo, a gente nota que já aparece ali algum reflexo do cancerinismo, pode aparecer alguma repercussão tuberculínica, mas é uma condição, pessoal, a gradação miasmática em si ela é uma condição muito instável. E a gente vai observar muito essa instabilidade aqui, porque o miasma leprósico, pessoal, é igual ao caso do miasma agudo, requer energia demais. Não tem sistema que aguenta ficar ali por muito tempo. Então, ou eu melhoro finalmente, que é isso que o meu sistema quer, ou eu vou passar por uma condição em que meu corpo vai ter que fazer mais gambiarra para dar conta do recado. Quando o meu sistema tem que lançar a mão de mais gambiarra para conseguir me manter vivo, eu estou passando por um miasma cujas manifestações mórbidas, elas são muito mais complexas, pessoal, é muito mais difícil sair de lá, vou ter que percorrer muitas etapas, muitas mais etapas para voltar às manifestações psóricas. Então, ou eu vou fazer uma gambiarra mais complexa, porque a gambiarra anterior já não está dando conta, ou eu volto de uma vez à psória. Em alguns miasmas, esse dinamismo, ele é muito mais marcante, pessoal. Então, a gente vai perceber muito isso no tuberculinismo. É muito difícil, pessoal, uma pessoa ficar muitos anos no tuberculinismo. Ele tem uma instabilidade, ele tem algum elemento agudo ali. Praticamente tudo aprisiona o tuberculínico, inclusive rotina, pessoal. Tudo que soa como claustrofóbico, como algum elemento que me contém, algum elemento que parece ferir a minha liberdade de ir e vir. Dá para viver desse jeito, pessoal? Não tem como, por muito tempo não. Você não vai conseguir concretizar nada, no fim das contas, com essa inquietação danada. O miasma agudo é a mesma coisa. E o miasma leprósico também. O nível de sofrimento aqui é muito grande para a pessoa permanecer aqui por muito tempo. Então, se eu não melhoro, o meu sistema ele vai lançar a mão de mais gambiarras para eu conseguir sobreviver. Aqui gambiarra, Cantartes vai lançar mão se ficar muito tempo aqui no miasma leprósico, nesse alto nível de sofrimento. No caso dessas personalidades aqui, pessoal, se o indivíduo ele começa a se estabilizar um pouquinho mais, se ele começa a se equilibrar um pouquinho mais, ele vai passar a outras manifestações miasmáticas que não são tão perniciosas quanto o leprósico. No caso de Catartes, existe uma alta probabilidade dele ficar efetuando o seguinte trânsito. A gente vai perceber que ele vai ficar saltando entre miasma leprósico e psória. A melhor alternância possível. Aqui a coisa já não é tão boa assim, porque a gente vai perceber que o indivíduo, ora ele está aqui, ora ele está no cancerinismo. Quando esse está difícil demais ficar aqui, ele vai passar para o cancerinismo. Aí o bicho pega e ele volta para cá. A gente vai vendo essa alternância. E aqui também, quando a situação está difícil demais da conta, e vamos supor que esse indivíduo tem a graça aí de ser auxiliado, ele passa por fim para a psória, mas à medida que ele vai se desequilibrando, ele pode voltar novamente ao miasma leprósico. Então, é como se fosse uma compensação. Nossa, já não está dando certo isso aqui, não, está difícil de aguentar isso aqui. O nosso sistema ele vai se ajustando para a gente conseguir sobreviver, pessoal, com todas as nossas crenças distorcidas de realidade, com todo o nosso padrão negativo, emocionalmente, afetivamente falando. Então, a gente tem que conseguir viver em meio a esse caos. E o organismo ele vai se ajustando na medida em que ele efetua esse trânsito entre alguns miasmas. É claro, pessoal, que tudo isso aqui tem muito a ver com a personalidade do próprio indivíduo. Então, eu não costumo, no decorrer da vida, a gente não costuma saltar para miasmas muito diferentes.
a gente vai saltando para alguns ali específicos. E à medida que a gente vai se conhecendo, a gente percebe claramente, nossa, no momento equilibrado de vida, eu percebo que eu estou muito mais aguda, mais tifoide, mais psórica. Quando o bicho pega, eu passo claramente para o cancerinismo, a gente nota essa alternância. É muito difícil uma pessoa a vida inteira, ainda mais se ela receber a ajuda terapêutica, ela passar a vida inteira ali na mesma gradação miasmática. A gente vai perceber alguns movimentos. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar com vocês. Não tenham gradações miasmáticas como realidades estanques. Em seguida, pessoal, outras características compartilhadas por ambos. Ambos são animais. Animais barra ave. Aqui também é a mesma coisa. Vulto é um animal, ave. Veja que as características gerais, pessoal, é agora que a gente vai começar a diferenciar quando a gente for falar de estágio. Mas, por enquanto, é tudo a mesma coisa. Por isso que é tão difícil a gente conseguir discernir a diferença entre um e outro. Mas daqui a pouco as diferenças gritantes vão começar a aparecer. Mas, a que conclusão a gente pode chegar aqui? O que a gente pode dizer sobre essas personalidades, levando isso em consideração, que são animais e, além do mais, são aves. Pessoal, animal, vocês já estão careca de saber que a gente está maratonando aí aulas referentes aqui ao reino animal, então vocês já sabem de cor e salteado qual que é o distintivo aqui de personalidades animais. Conflito. Necessariamente com alguém lá de fora? Não. Contanto que a temática do conflito exista, pessoal, isso é o fundamental. E levando em consideração que o que impregna essa lógica de confronto é aquela dinâmica da vítima e do algoz, da vítima e do carrasco, presa, predador. Existe alguém que ataca, existe alguém que recebe esse golpe. E eu preciso lançar mão de determinados expedientes para conseguir me sair dessa situação se eu estiver na condição de presa na maior parte do tempo. Então, pessoal, há essa dinâmica vítima-algoz, preto e branco, essa alternância entre opostos, essa é a tônica do reino animal. Não apenas, é igual eu falei, não apenas levando em consideração uma vítima ou então um algoz que esteja fora de mim. Às vezes a personalidade animal ela é muito incisiva ao trazer a mãe como algoz, a sogra como carrasco, um colega de trabalho ali pega no meu pé, dá vontade de dar um soco naquela pessoa. O tema da agressividade aparece muito aqui quando você explora o que a pessoa tem vontade de fazer com aquele predador, com a pessoa que ela enxerga como predador. Então, não necessariamente esses algozes ou essas vítimas estão lá fora. A dinâmica conflituosa ela pode estar toda aqui dentro. Ou seja, eu me sinto dividida em duas partes. Tem uma parte, tal como a gente percebe ali em anacardia, que todavia é um vegetal, pessoal, que já é uma dinâmica bem diferente. Mas aqui eu citei anacardia porque a gente vai observar que existe um duelo entre uma faceta mais harmonizada do indivíduo, aquilo que ele considera como a sua versão mais virtuosa, e a sua versão mais viciosa, contra a sua versão mais viciosa, por assim dizer. Então a gente sente que o indivíduo está sempre com um certo embate entre ele e ele mesmo. Então a gente viu essa dinâmica, no caso aqui do doente, a gente pode começar a cogitar o reino animal. É claro, pessoal, que isso não é o suficiente, porque, veja bem, se você vai só por aí, única e exclusivamente por aí, você pode cogitar anacardia, por exemplo. É por isso que a gente deve continuar analisando o caso, prestar muito atenção nas palavras que são utilizadas, o nível de agressividade que a pessoa coloca no seu discurso, o nível de acuamento. Quando a pessoa está muito na condição de presa, ela chama muita atenção para os expedientes defensivos que ela costuma utilizar. Então, bastante atenção nisso aqui, pessoal, porque a gente não pode ser rápido no gatilho. A gente precisa se manter, como homeopatas, uma postura de receptividade, não julgo, só estou ouvindo. E aí, aos poucos, como Shankaran lindamente ensina para a gente, esse riacho nos vai levar para o oceano que nos interessa. A gente só deve confiar no percurso. O doente vai levar a gente até lá. A gente só precisa ser capaz de fazer as perguntas certas, que muitas vezes é o mais difícil. Mas vai levar a gente para o destino com toda certeza, se nós formos bons guias. Não guia do doente, no caso, na gente que vai levar para onde a gente quer, mas mediante as perguntas certas, para que venha à tona, para o próprio doente, inclusive, para onde ele deve ir no que diz respeito a
a acessar os seus próprios conteúdos internos. Dependendo das perguntas que a gente faz, a gente coloca o doente numa postura muito extrínseca. O doente vai chamar muito mais atenção, o que está incomodando ele? Ah, meu colega de trabalho, minha família. Não, mas e você? Como é que você está vivendo isso? Isso é uma pergunta certa. E veja que eu não estou condicionando a pessoa de forma alguma. Eu só estou deixando claro que nada lá fora interessa. O que interessa é o que está acontecendo com ela, como é que ela está interpretando aquela realidade. Que pode ser, pessoal, de formas das mais diversas. É isso que é lindo na abordagem homeopática, é a individualização do caso. E mais, pessoal, a gente deve levar em consideração, isso aqui eu vou começar a falar com bastante frequência para vocês, porque Shankaran chamou atenção para isso num dos cursos que eu estava assistindo dele, e eu achei isso muito interessante. Eu até fiz isso aqui já faz um tempinho, falei sobre essa sequência de stories que eu gravei, tirando um trecho ali de um caso que eu acompanhei há algumas semanas, o quanto ele chama atenção nossa sobre o quanto a pessoa não se conhece, normalmente. Então, muitas vezes ela está chamando de abandono algo que não tem nada a ver com abandono, pessoal. É por isso que palavras, principalmente abstratas, não bastam para a gente. A gente precisa entender o que para a pessoa é abandono, que às vezes a gente vai chegar à conclusão que não tem nada a ver com isso. Então, parta do pressuposto de que a pessoa ela é cega em relação a ela mesma. Tenha isso como verdade dada. Então, nós somos muitas vezes guias do próprio doente em relação a ele mesmo. Muitas vezes antes da sessão, ele nunca tinha pensado em certas questões acerca dele. Então, por isso que o tratamento homeopático, a gente pode dizer que ele é impregnado de uma proposta de autoconhecimento, se for, obviamente, bem conduzido com a devida profundidade que a abordagem homeopática merece. Mas, pessoal, enfim, o que mais? Além dessa dinâmica conflituosa, o que mais a gente pode dizer que está presente aqui nessas duas aves de rapina? São aves, né? Pelo amor de Deus, pessoal, disse desde o início que são abutres, aves de rapina, então isso aqui nem precisava salientar, estou sendo redundante. Aves, pessoal, agora vamos às características centrais das aves. É muito incomum, já é incomum a gente receber no nosso cotidiano clínico aves, de rapina mais ainda, pouco provável. Muitos homeopatas vão passar a sua jornada clínica aí de anos sem se deparar com esses tipos, igual eu tinha falado lá no início. Mas as aves, pessoal, por que eu estou falando isso? Porque elas têm um nível de maturidade um pouco acima da média, normalmente, principalmente aves de rapina. Quando não é de rapina, pessoal, são tipos um pouco mais comuns. Mas eu vou chamar a atenção aqui para características que a gente já percebe nas aves de rapina. Tanto é fato, quando a gente estuda religiões, a gente estuda a liturgia dos povos antigos, a gente percebe que as aves de rapina, de certa forma, elas eram símbolos de muitos elementos elevados, como sabedoria, clarividência. Não é à toa, provavelmente, que elas condensam arquétipos dessas e muitas outras atribuições, principalmente de natureza intelectual e espiritual. Então, pessoal, quando a ave de rapina chega, você já tem a impressão que é uma pessoa fora da caixa. Tem alguma coisa diferente nessas pessoas. Principalmente pelo quê? Porque o tipo de sofrimento aqui não é um tipo de sofrimento ordinário. Cuidado, porque tem gente que, à medida que eu for expondo essas características, vai começar a se, entre aspas aqui, se identificar. Pessoal, veja bem, uma coisa é você de vez em quando pensar em certas questões. Outra coisa é você sofrer 24 horas por dia por causa delas. Nesse caso aqui e nesse aqui também, todas essas questões metafísicas que eu vou apresentar a vocês como sofrimentos reais dessas personalidades são questões para elas, são questões que têm uma grande relevância, são pessoas que vão sofrer por questões metafísicas, por questões mais transcendentais ligadas à humanidade. Vocês devem se lembrar do meu vídeo, Alaitos Leucocéfalos. É um sofrimento diferente. Nossa, como é que alguém pode adoecer por causa de uma dinâmica mórbida psíquica dessa, uma coisa que parece que não tem aplicabilidade na prática, mas para a pessoa é muito real aquilo. A pessoa sofre em função daquelas questões, tem um peso muito grande para ela e mais, é um peso constante. É diferente, pessoal, de quando a coisa eventualmente desponta aí na sua mente, quando você tem um lapso, você incorpora aí o filósofo. Isso aqui é muito real o tempo inteiro. E às vezes isso aqui não é muito bem visto, não é muito interpretado exatamente por aquelas questões que eu já salientei a vocês. Muitas vezes a gente sente algo e pelo fato da gente não ter muito domínio de artes dramáticas ou pelo fato da gente não ter muito domínio da própria linguagem,
a gente não expressa o que a gente está sentindo de uma forma muito coerente. A gente passa o recado completamente oposto. Quem é muito mal compreendido, pessoal, nesse sentido que eu estou falando aqui, é a personalidade vultur. Vultur pode ser confundido com a personalidade flore, com rebelde. Se você não for a fundo no porquê da rebeldia, o que está por trás da rebeldia de vultur, você chega a conclusões muito equivocadas sobre por que essa personalidade está sofrendo. O sofrimento aqui é de uma causa muito profunda, é de outra ordem, que extrapola a ordem da maioria dos sofrimentos dos indivíduos. Então, no caso das aves, pessoal, todas, inclusive as de rapina, mas mais ainda no caso das de rapina, a gente nota aqui muita responsabilidade com família. Esse aqui, por mais que ele pareça um porra louca, rebelde, aquele rebelde que parece que não tem causa, mas tem causa sim, a gente vai falar sobre que causa é essa, ele não deixa de ser responsável com a família. No caso do flórico, não. O flórico, por exemplo, ele pode ser inconsequente ao ponto de achar que só ele sofre com as ações dele. Não importa se respinga na família ou não, chega nesse nível de autocentramento. Aqui não. Eu posso estar sofrendo tanto que for, mas eu sou muito responsável com os meus familiares, para o bem deles. As pessoas que são caras a mim, eu zelo muito delas, eu respeito. Então pode ser aquele menino, aquele garotinho, vamos pegar uma criança vultura aqui, faz tudo errado, não vai bem na escola, mas não xinga a mãe nunca. Honra os pais, uma coisa assim que fica intacta, no caso das aves de rapina. São muito responsáveis e respeitosos por seus familiares, pelas tradições, pela ancestralidade. Ele pode não seguir a risca, mas ele vai respeitar. As pessoas que representam tudo isso são o foco do seu respeito o tempo todo. Existe uma responsabilidade aqui, ele avalia muito bem. A coisa vai prejudicar só a mim ou aos outros. Se for só a ele, aí ele vai. É porra louca, enquanto está prejudicando só ele, ele vai. Mas se respinga nas pessoas pelas quais ele se sente responsável, se contém um pouco mais. Mas a sementinha da rebeldia está ali. Mas é muito importante vocês terem em mente isso. A responsabilidade pelos familiares é um bem muito caro. As aves de rapina, por isso que elas se parecem com os lac, em certa medida, mas a gente vai chegar lá. Outra coisa que acontece aqui, pessoal, que são pessoas que... Bom, a ave de rapina voa... Bom, é os abutres, nossa, eles vão lá, a gente tem a impressão que vai lá para o espaço. Eles voam a grandes alturas. Isso já nos traz algumas deduções sobre o que se passa com essas personalidades. São pessoas que elas sentem que elas estão sempre transitando entre a terra e o céu. Elas não se iludem, elas sabem que esse mundo material, ele de certa forma vai passar ilusório. Então são pessoas que estão perseguindo o tempo todo por aquilo que de fato resta, aquilo que de fato é fundamental para a minha realização enquanto ser humano. Por isso, são personalidades muito espiritualizadas, estão sempre buscando por isso. E é uma fonte de sofrimento elas não conseguirem efetuar essa transição fluida entre céu e terra. Então são pessoas que, algumas, né, não essas em questão, mas são algumas aves de rapina que sofrem por elas perceberem que elas não conseguem trazer toda aquela sabedoria que elas sentem que conseguem acessar para cá, ou seja, elas não conseguem sobrenaturalizar suas próprias vidas. Aqui são pessoas que elas sentem que conseguem transitar muito bem entre o universo do céu, o universo espiritual e o universo material, o universo da terra. Mas toda a questão gira em relação ao que elas vão fazer com isso, no fim. Ah, tá bom, eu consigo, é natural para mim transitar entre espiritualidade e materialidade, mas e aí? Qual que é o destino final que eu vou dar para isso? Essas são questões para essas personalidades. Então tudo é muito natural, é um universo energético, um universo extrafísico, isso aqui é o cotidiano de aves de rapina normalmente. E quando eles têm alguns dilemas, tudo vai girar em torno desses dois âmbitos em que eles transitam facilmente, céu e terra. Consigo ver muito bem as questões de cima, então é claro, pessoal, são pessoas que a gente tem a impressão que elas têm uma visão muito aguda em relação a problemas. Tem coisa que elas conseguem perceber, pelo fato de estarem vendo tudo do alto, que bom, a gente fica espantado. Nossa, como é que a pessoa viu isso aqui? Caramba, ela tem razão, ela acertou. Mas por quê? Porque eu estou vendo esse quebra-cabeça de cima. Mas ao mesmo tempo, se for para focar em alguma coisa, eu consigo também. Então existe essa plasticidade em termos de perspectiva que é algo muito invejável nessas personalidades. Isso é incrível, pessoal. São pessoas que estudam um pouco e normalmente elas têm uma visão complexa, uma visão do todo daquele conhecimento, a gente não tem a mínima ideia do porquê. É claro que alguns podem estar pensando
faculdade da onisciência, a gente pode perceber isso aqui nos dois casos, mas principalmente no caso desse aqui, que é mais estável que esse e é mais psórico também que esse. Então, quanto mais equilibrado, pessoal, melhor no fim das contas para colocar essas aptidões em prática de uma forma que seja realmente útil e assertiva. É claro, pessoal, ave não gosta de prisão, a ave detesta prisão. Então é claro que tudo que remeta à prisão, isso aqui vai causar um baita incômodo para essas personalidades. Então eles detestam se sentir tolhidos, relacionamentos afetivos ficam um pouco mais difíceis, porque eles vão entender o compromisso como um tolimento da sua liberdade. E é mais difícil ainda se relacionar, porque eles já são fora da caixa, eles já são meio fora da ordem normal das coisas. Então isso aqui só dificulta ainda mais as interações humanas, pessoal. Então isso é outro traço, é igual eu falei. Entra uma ave de rapina no seu consultório, você já tem a impressão que, nossa, é um ET essa pessoa. É mesmo, pessoal, porque tem gente que traz demandas espirituais, é igual eu falei, a gente não pode se deixar enganar pelas aparências. Tem gente que traz alguns sofrimentos ali que poderiam ser interpretados como um sofrimento mediúnico, espiritual mesmo. Você vai a fundo, você percebe que tem tudo a ver com ego, não é exatamente a ver com a sua experiência espiritual, com a sua liturgia. Não tem a ver com aquilo, é a pessoa que está nomeando equivocadamente, muitas vezes por conveniência, porque existe muita gente nesse meio, pessoal, que tem aquilo que eu chamo da pior soberba do mundo, que é a soberba espiritual, quando na verdade a pessoa não tem a menor condição de estar naquela ambiência recebendo aqueles conhecimentos, ela não consegue aprender pelo fato de ser muito imatura ainda. Aqui são pessoas precocemente maduras, são pessoas que de fato elas sofrem por questões de ordem espiritual. Não tem nada ligado a caráter, não tem nada ligado à imaturidade. Não é essa a questão. É questão de ordem espiritual e às vezes também de forma intelectual e muitas vezes envolvendo essas duas demandas, queridos. E o que mais que a gente pode observar aqui também? Pessoas muito sensíveis às artes de uma maneira geral, mas principalmente à música. Música, às vezes, pessoal, o sujeito ele se preenche muito mais com a música do que com a interação verbal com outra pessoa. Às vezes a gente tem a impressão que é o suficiente para eles terem contato com música, muito mais do que com gente. São pessoas, as aves de rapina, vocês sabem, provavelmente aí com a pesquisa rápida no Google, vocês vão chegar à conclusão que são aves mais solitárias. A gente consegue entender por quê. Porque, veja, são pessoas diferenciadas. São pessoas que estão muito acima ali do motivo aí central do sofrimento da grande maioria. Falam outra língua, têm interesses muito mais heterodoxos em relação às massas, enfim. Então é claro que toda essa conjuntura de personalidade já dificulta o contato com os demais, mas existe uma certa preferência pela reclusão também. Existe um certo refinamento, normalmente são pessoas que gostam de uma boa comida, gostam de uma boa música, ambientes esteticamente harmonizados, então existe um refinamento cultural significativo aqui. É como se o sujeito, pessoal, ele construísse o seu próprio mundo. As aves de rapina, você percebe, elas podem até... São pessoas que gostam de ter familiares à volta, mas ao mesmo tempo que isso é bom, e eles gostam inclusive de garantir que os familiares estão bem, está todo mundo com as suas necessidades satisfeitas, não está faltando nada, porque tem aquela responsabilidade pela família que a gente falou antes, mas ao mesmo tempo ele tem o quartinho dele, tem o escritóriozinho dele, tem a caverninha dele. É por isso que muita gente confunde ave de rapina com lantanídeo. Só cuidado que lantanídeo é mineral, pessoal. Se você indica um lantanídeo para uma ave, é como se a pessoa não tivesse tomado nada. Se você erra o reino, pouco provável de você trazer bons resultados dignos de nota para aquele caso. Pode ter até alguma semelhança temática, mas errar reino, pessoal, normalmente bota o caso a perder. Então, muito cuidado, lantanídeo é mineral e tem características minerais, consequentemente. Além daquelas questões que a gente já conhece, o lantanídeo se incomoda quando a sua liberdade é comprometida, a sua autonomia, a sua independência. Esses três pilares são caros a eles, tais como são caros também a essas duas aves de rapina. As aves de rapina, de uma forma geral. Então, elas precisam do espaço delas, precisam ter uma certa autonomia, um nível de dependência, elas precisam ter o seu próprio mundinho. Então é isso, são seres mais sociáveis, inclusive, que os próprios lantanídeos. Mas, ao mesmo tempo, não é igual a gente vai perceber nos fosfóricos. Nossa, eu preciso estar com pessoas o tempo todo, como se fosse uma necessidade vital. Não, para o indivíduo, se ele tiver que passar um certo tempo sem estar com pessoas, ele passa, sem problema algum.
e personificando inclusive aquele arquétipo do tarô que conhecemos como eremita. As aves de rapina, pessoal, elas seriam basicamente uma personificação do eremita. Então elas conseguem não apenas transitar entre os dois mundos, mas se for necessário, elas conseguem seguir à risca a vida de um ermitão, dedicado aos conhecimentos ocultos, dedicados ali a um enrobustecimento intelectual, sem problema algum. E veja, pessoal, são pessoas que elas não entendem essa vida política, essa vida de jogos que costuma caracterizar a convivência humana. Então a pessoa fala uma coisa, age de forma contrária, a pessoa não fala exatamente o que ela quer dizer, porque quer manipular a situação, porque senão a pessoa vai achar isso, aquilo. A ave de rapina, pessoal, tem uma verdadeira aversão a esse tipo de coisa. Não entende, porque para essas pessoas a visão de tudo é muito límpida. O que precisa ser feito é muito límpido. Eles costumam lidar com as consequências das suas ações de uma forma muito madura, porque eles já conhecem normalmente qual vai ser a consequência. Então para eles está tudo bem, às vezes pode doer, mas bola para frente, é melhor do que fingir, é melhor que ficar mentindo. Então são pessoas que, como a visão deles de tudo é muito transparente, eles não entendem esses joguinhos e não vão jogar também. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, pessoal? É que é uma pessoa que ela vai direto ao ponto. Ela é muito incisiva, ela fala o que ela pensa e muitas vezes você acha que ela não está observando uma determinada situação, ela já viu há 1000 anos, então ela de repente joga aquilo ali. Tem crianças que às vezes espantam seus pais, crianças que ou podem ser uma dessas duas ou ressonar com as aves de rapina, a gente fica espantado, nossa, eu achei que não estava prestando atenção, de repente traz aquela bomba ali à tona, aquele lapso de iluminação à tona, e você percebe que elas estão captando tudo. E elas são muito diretas, às vezes chega até a doer, pessoal. Mas veja, são pessoas polidas. Não são pessoas mal educadas que a gente vai ver aqui. Alguns ainda podem estar se lembrando dos floratum. Floratum, igual eu falei, ressona muito com vulto. À medida que a gente for explorando vulto, vocês vão chegar a essa conclusão. Só que no floratum, pessoal, não existe um respeito à dignidade da outra pessoa. Para vulto, isso é valoroso. Vulto entende que não, ó, eu vou falar, porque não é da minha natureza fingir, mas eu vou falar de uma forma que não machuque a pessoa, mas eu não vou deixar de falar. Eu vou trazer à tona as minhas convicções. Então são pessoas diretas, transparentes, não poderia deixar de ser assim, tal como vocês já puderam ter concluído. E para finalizar, pessoal, outro ponto agora mais a nível de sensação central. Lembre-se, tanto uma personalidade animal, ela pode se manifestar aqui a nível de comportamento como o algoz, o carrasco, ora quanto a presa, aquela que recebe o baque. Então, muitos sonhos dessas personalidades aqui, quando a gente vai analisar, a gente tem a impressão que, nossa, no sonho é como se a pessoa tivesse sido vítima de uma ave de rapina, que vai destroçar suas presas, pessoal, devorando-as muitas vezes vivas. É uma carnificina ali, não sei se vocês já assistiram como é que é uma captura ali efetuada por uma ave de rapina, mas ela vai rasgando ali as presas. Então pode sonhar demais com mutilação, com corpos. São sonhos assim macabros, pessoal, regada carnificina. Por quê? Por que essas aves podem ter esse tipo de sonho? Porque elas podem estar se sentindo nessa condição de vítima. Agora, pensa bem, pessoal, imagina o nível de sofrimento se você está no patamar de presa. Quando elas conseguem recobrar a postura de algoz, é mais confortável, mas ainda tem os seus sofrimentos específicos. Mas se você se sente presa de um animal como esse, eu não sei se vocês já viram esse bicho aqui, o vulto, mas digite aí no Google, vocês vão ver. É uma ave gigantesca, esse aqui é grande também. Aves gigantescas, pessoal, e pega cobra peçonhenta, que pra gente aqui é bom, dá um trabalho, a gente tem medo de cobra, a gente fica todo receoso com cobra. Agora esse bicho vai lá com a mãozada, pega, destroça a cobra toda. Então veja, imagina se eu me sinto presa de um animal como esse. É claro que vai me dar um desespero muito grande, pessoal. Eu sou presa de um animal imponente, uma potência da natureza. Come na maior parte do tempo coisa morta, mas em situações específicas pode pegar uma coisa viva também. Então veja, é como se eu tivesse suscetível a uma força invisível, implacável. Não tem como vencer aquilo ali. Então, por isso, o sujeito muitas vezes ele pode trazer o sofrimento de ordem espiritual dele como se fosse uma força imbatível. Não tem uma negatividade, tem um demônio, tem um espírito que me acompanha o tempo todo que eu não consigo encará-lo. É uma força descomunal.
Por quê? Porque provavelmente esse sujeito está muito ressonante com alguma ave de rapina, por isso ele tem essa impressão. Se for uma dessas duas aqui, pessoal, pior ainda, porque dá medo, que às vezes assim, dependendo do tamanho de uma criança, por exemplo, chega na mesma estatura. Digitem aí, vocês vão ver que não é brincadeira que eu estou falando. Imagina você se vendo como ratinho, potencial vítima desses bichos. Então você entende o nível de sofrimento do qual essas pessoas padecem, mas por outro lado existe uma identificação muito grande, porque ao mesmo tempo que eu sou vítima disso, eu sou isso, mas por que, meu Deus do céu, eu não consigo recobrar essa potência? Por que eu não consigo me tornar isso? Ao mesmo tempo sou vítima, mas eu sou esse algoz também, por que eu não consigo virar a casaca, virar essa chave e partir para o extremo oposto? Então muito sofrimento dessas aves de rapina gira em torno da percepção de que eu tenho um poder descomunal, palpita em mim um poder sem limites, mas ao mesmo tempo me parece inacessível, tem alguma coisa que me separa do acesso a todas essas faculdades excepcionais que me pertencem. Pessoal, para fechar eu decidi agora, que eu estou percebendo que a aula já está muito densa e extensa, então decidi que eu só vou expor agora o conceito desse diagrama aqui e a gente vai encerrar essa. Mas antes da gente chegar lá, eu vou precisar apresentar para vocês esse gráfico aqui. Bom, pessoal, de onde é que veio isso aqui? Isso aqui é de autoria, é uma contribuição filosófica do Dr. Ítalo Marcílio. Eu sempre o cito, vocês sabem que eu sou apaixonada principalmente pelos cursos dele, então tudo que se conhece hoje, pessoal, sobre 4 temperamentos veio dele, de uma obra dele chamada Os Temperamentos na Educação dos Filhos, alguma coisa assim. Então, se a gente sabe muito de temperamentos hoje é por causa dele. Mas, além disso, ele trouxe uma outra contribuição que é sobre os 4 ecos interiores. E os 4 ecos, pessoal, vocês vão perceber que tem uma relação muito grande com os sofrimentos miasmáticos. Porque o que é o eco interior? Deixar claro, pessoal, que não existe essa possibilidade de você ter 2 ecos, ou agora você tem um, outra hora você tem outro. Não existe isso. É igual configuração numerológica, astrológica, configuração de, por exemplo, temperamento. É no caso aqui da configuração dos ecos. Isso não vai te deixar. Não existe essa de você mudar de temperamento. Você nasce com um, por mais assim que você não seja aquele colérico extremo, você tende a se situar em algum degradê do temperamento colérico e provavelmente você vai permanecer, provavelmente não, você vai permanecer com aquela constituição colérica atenuada que seja a vida inteira. Então o temperamento ele não vai te deixar, seu ascendente, o seu signo solar, lunar, isso aí é seu, a partir do momento que você nasceu, acabou, a configuração numerológica também acabou, você nasceu com aquele nome ali, pronto. Você tem aquele chão, aquele solo que você trouxe da sua ancestralidade, é fruto ali de algumas circunstâncias externas imutáveis, por exemplo, a data do seu nascimento. Então isso aqui deixar claro, pessoal, isso aqui não vai mudar também. Se você se situou num eco específico, acabou, é ali que você vai ficar a vida inteira. Que bom que você teve esse conhecimento, que agora você sabe como é que você tem que modular aquilo. Isso é muito importante, conhecer essas atribuições, embora elas não digam tudo a nosso respeito, pessoal, deixar claro isso, que eu percebo que tem muita gente que busca por isso para se colocar dentro de uma caixinha, dentro de um rótulo, e ainda para ficar justificando más inclinações, justificando falta de caráter. Ah, eu falo assim mesmo, eu sou uma pessoa que não tem educação porque eu sou colérico. Não, criatura, pelo amor de Deus, você não é uma rocha que está definida ali desde o momento da sua concepção. Você é um ser humano em estado de melhoramento, assim suponho eu, ou assim deveria ser. Então isso aqui é um chão, pessoal, é um chão herdado. É muito importante que a gente conheça esse chão, que a gente sabe que vai crescer ali. Que tipo de semente a gente pode jogar ali, que tipo de erva daninha cresce, para a gente saber já ir arrancando o negócio. Então, isso aqui vai tratar de características estáveis, isso aqui não vai mudar. Então veja bem, do que tratam os 4 ecos interiores? São anteparos, de novo, são lentes através das quais vocês tendem a aprender a realidade, principalmente, pessoal, é tão parecido com a teoria dos miasmas que também essa recepção de informações do mundo através desse anteparo, tudo isso aqui vai ficar muito mais claro quando o sujeito está em crise. É muito mais fácil você avaliar em que miasma o sujeito se situa majoritariamente quando ele não está bem, porque é ali que a coisa grita com toda força. Mesma coisa no caso dos ecos também. Quando o sujeito está no fundo do poço, aí é que você vai perceber qual que é o eco predominante dele. Na verdade, predominante não, qual que é o eco dele mesmo.
que isso aqui não vai mudar, tal como eu falei, né? Caso de temperamento, configuração astrológica e companhia limitada. A gente tem algumas atribuições estáveis que vamos acompanhar por toda a vida. Então veja bem, pessoal, nós temos 2 eixos aqui. Vocês vão perceber que eu vou começar pelo menos complicado aqui. Vocês vão perceber que tem um eixo que vai falar sobre as demandas da matéria, que é este aqui, e vocês vão perceber também que há um eixo vertical. Eu estou desandando o negócio todo aqui, pessoal, vou fazer de novo. Vocês vão perceber que existe um braço que fala sobre demandas, sofrimentos terrenos, e tem outro que vai falar sobre sofrimentos de outra ordem, de natureza espiritual, de natureza metafísica. Então veja bem, há pessoas, pessoal, que vocês percebem que o sofrimento delas é de natureza hedonista, ou seja, elas têm um eco hedonista. Vou colocar um HE aqui. Vocês percebem como é que esses sujeitos agem no mundo? Vocês percebem assim que o foco das ações, o que eles visam com as suas ações o tempo todo é garantia de prazeres. Eles querem comprar um carrão porque é gostoso demais andar com aquele carro, eles querem garantir a comida boa, eles querem garantir um relacionamento que tenha um sexo bom. A gente percebe que pode ser até um indivíduo muito esforçado, só que a consequência final que ele aspira para essas suas ações, para o seu trabalho, é o usufruto, ou seja, é um indivíduo, quando o eco é justamente esse, o hedonista, a gente percebe que o indivíduo aufere ali uma certa fruição no gasto dos bens materiais com vias ao deleite. Então a gente percebe que é esse o objetivo final das ações do indivíduo o tempo inteiro. Qual que é a consequência, pessoal? A consequência mais provável, é fácil da gente deduzir que a coisa vai chegar lá. É uma pessoa que vai ter muita dificuldade com grana, porque o tempo inteiro ela está gastando. Vou comprar uma roupa agora, vou comprar uma bolsa. É uma pessoa que você vai perceber que a fonte de sofrimento dela o tempo inteiro é em relação à conta bancária vazia. Por quê? Porque está o tempo inteiro gastando para usufruir prazer daquela experiência, daquilo que ela comprou. Então esse é o eco hedonista. Pessoal, muita gente está aqui. Qual que é o foco de ansiedade? A ansiedade é porque eu estou percebendo que o dinheiro vai faltar. Então fica ansioso, porque eu não posso ficar sem prazer. Quando eu percebo que pode faltar fundos para financiar aqueles gastos excessivos, eu começo a ficar inquieto. Esse é o eco hedonista. A gente vai encontrar gente demais aqui. Agora tem o oposto, que vocês já puderam deduzir do que se trata. Tem arsênico demais aqui, tem embriônia demais aqui, tem calcário flórica aqui. É o eco materialista. Ele tem uma tendência oposta. Inclusive, pessoal, para que um hedonista se harmonize, até para universal, a gente vai falar do universal aqui, vamos falar também do nihilista. Vocês percebem que para essas pessoas se equilibrarem, elas têm que se direcionar para o eco oposto. Então esse aqui, o hedonista, para ele ficar um pouquinho mais equilibrado, tem que economizar mais, tem que ficar um pouquinho mais materialista. Materialista no sentido de poupar, não guarda fulano, você vai passar por período de privação, você vai passar por período de crise, então você tem que poupar um pouquinho mais. Aqui no caso materialista, quando ele está aqui, ele precisa aprender a gastar um pouco mais. Para que você está guardando tanta grana assim? Você não usa isso para nada, você trabalha tanto e não se dá um presente, não se recompensa, meu, que isso, para com essa avareza. Mas esse é o foco do sofrimento do materialista, para ele não conseguir gastar, ele fica pensando em tudo quanto é adversidade súbita que pode acontecer, que vai tirar essa estabilidade dele. Então veja, esse é o sofrimento materialista, ele precisa aprender um pouquinho com o hedonista e vice-versa, pessoal. Esse é o grosso. Se a gente medita bem sobre o grosso das nossas demandas clínicas, a gente vai chegar à conclusão que está aqui. São demandas ainda muito ligadas ao chão. A gente conhece poucas pessoas que estão aqui no eixo vertical, mas essas duas personalidades estão aqui. Uma está num polo e a outra está no outro polo. É por isso que eu preciso tanto tocar nesse assunto aqui com vocês. Vai ficar muito mais fácil de entender as duas e principalmente vai ficar muito mais fácil discernir o que é um sofrimento vultur e o que é um sofrimento catartes. Veja bem, aqui no topo eu tenho os universais, que são os psóricos queridos de meu Deus. Aqui em cima tem o eco universal e aqui embaixo tem o eco nihilista. Aquilo que eu falei, pessoal, universal, para ele ficar um pouco mais equilibrado, ele tem que descer um pouquinho em direção ao nihilista. E o nihilista a mesma coisa.
Por isso são almas gêmeas aqui. Se esses dois se encontrassem, seria um casamento perfeito. Niilista, pessoal, veja bem, na maior parte do tempo a gente vai perceber que ele tende ao cancerinismo. E esse aqui tende à psora, honrando aquilo que eu falei para vocês. Se Vultur ele tem um eco niilista, então é de se deduzir que ele tende a expressões cancerínicas. A mesma coisa aqui, Catartes, como tende naturalmente ali a psora, principalmente quando está no contexto terapêutico, então ele é mais universal. Vamos agora entender o que é isso, pessoal. Universal, ele busca por síntese o tempo inteiro. O que é buscar por síntese, pessoal? Vocês conhecem aquelas pessoas que elas buscam uma forma de se consolar nos eventos mais adversos, nos maiores sofrimentos. Elas tentam encontrar um sentido, elas tentam encontrar uma coesão para as circunstâncias, para os acontecimentos. Com que intuito? Com o intuito de trazer um certo alento para o coração delas, porque veja, se eu consigo perceber conexões em tudo, se eu consigo perceber um significado em tudo, então não resta dúvida de que existe algo regendo tudo isso aqui. Isso aqui não está à revelia, no fim das contas. A esperança manda no pedaço. Tudo converge para o bem, tudo tem uma razão de ser. Os otimistas são muito assim, pessoal. Você reclama, você joga uma reclamação para cima de um universal, de um otimista, universal lá na última. Aí você vê que ele tenta achar um pretexto ali para você aceitar aquela situação. Não, fulano, mas agora você não entende. Daqui a pouco você vai perceber que as peças vão se encaixar, você vai chegar à conclusão que foi melhor que tenha acontecido isso mesmo. Enfim, são pessoas, pessoal, eu adoro o universal, mas eu não sou universal não, eu estou aqui embaixo. Mas quando eu encontro esses caras aqui, nossa, mas é um refrigério, é uma coisa tão gostosa, é uma coisa tão acalentadora, você se sente acolhido por essas pessoas. E realmente, o niilista, se ele encontra o universal, é um match muito bom, pessoal, o casamento perfeito, que um vai consolando o sofrimento do outro. Então aqui existe essa preponderância da síntese. Não, todas as coisas têm um significado. Confia, criatura, que você vai entender. Você não está entendendo agora, mas você vai entender. Qual que é o problema? Existe um desequilíbrio disso? Sim, quando é demais. Tem coisas que você não pode chegar a uma conclusão precipitada acerca delas. Porque o mal, ele existe mesmo, pessoal. O mal, ele é a ausência de substância, a ausência de bem, a ausência de total substância. Esse nada, ele existe. É muito importante que a gente tenha esse discernimento para conseguir declarar, não, isso aqui não faz sentido mesmo, isso de fato é uma coisa ruim. Isso aqui deveria ter sido evitado, isso não se harmoniza, não se contextualiza com toda essa conjuntura. Isso aqui é um ponto fora da curva. Realmente eu posso chamar isso aqui de mal. Ou seja, são pessoas que têm muita dificuldade de declarar que existem pontos cegos na sua biografia. Pessoal, elas têm muita dificuldade de enxergar o mal mesmo, são pessoas ingênuas, são pessoas inocentes, por isso que é tão gostoso estar com elas, porque não enxerga mal em nada, tudo faz sentido, tudo tem uma razão de ser. Mas é claro, isso começa a me cegar com o passar do tempo, porque não necessariamente só isso existe no mundo. Já esse mocinho aqui, aí ele já peca pelo extremo oposto. Nada faz sentido, é aquele que, enquanto esse aqui sintetiza, esse analisa, esse gosta de quebrar as questões. O niilista, pessoal, vocês conhecem um professor niilista? Ele é aquele que questiona. Ele gosta de chegar naquele ponto em que realmente não encontrei um mistério. Eu encontrei realmente alguma coisa que merece a minha atenção. Então ele vai quebrando, analisando para ver onde dá. Então ele corre da síntese, que ele está tentando entender as peças do quebra-cabeça. Por isso a tendência dele é desmontar tudo. Um professor niilista, vocês vão perceber que ele lança mão dessa... Mas o bom professor, pessoal, o bom professor é esse que, apesar dele estar aqui, a gente percebe que ele está orientado para cá. Ele pega quebra-cabeça, desmonta tudo, faz uma bagunça danada, aí daqui a pouco ele vai juntando tudo, de forma que o aluno não tenha dúvidas de como montar aquele quebra-cabeça. Se o aluno se deparar ali com o quebra-cabeça todo quebrado, ele vai conseguir juntar, porque ele viu o professor dele fazendo isso. Isso dá uma confiança hiper, mega, ultra consistente para o aprendiz de um professor desse, porque o aprendiz ele pode se deparar com o maior caos do mundo, mas ele sabe que por trás daquele caos existe uma possibilidade de síntese. Então a conjuntura disso aqui é que é a mágica da vida, pessoal. Se a gente consegue chegar nesse ponto de equilíbrio,
viver é maravilhoso. Então tudo aqui, no caso desse eixo vertical, gira em torno da necessidade de equilíbrio, assim como nesse caso aqui também, se a gente for meditar bem. Se o sujeito, que ele está colado aqui à matéria, as demandas giram muito em torno disso aqui ainda, a gente consegue deixá-lo estabilizado, tendendo esse aqui um pouco mais para lá e esse aqui um pouco mais para cá. Mas o niilista, então, pessoal, que fique claro, é aquela pessoa que ela consegue viver bem na bagunça, consegue viver bem no caos e mais, ela consegue até ver um pouco de beleza nisso. As artes contemporâneas, maior parte está aqui. Surrealismo, impressionismo, uma tela de Pollock, por exemplo. Vocês gostam de uma tela de Pollock? Eu adoro Pollock. Por mais que a gente tenha a impressão que, não, mas meu filho de 10 anos faz esse negócio, Letícia, mas não deixa de ser lindo, tem a sua beleza. Lady Gaga, por exemplo, uma artista pop que personifica muito o niilismo, aquela coisa meio esquisita, aquela coisa meio macabra, principalmente se a gente revisita os trabalhos antigos dela, quando ela tinha começado a carreira. É uma coisa muito louca, mas se a gente olha atentamente, a gente até consegue. Quem tem esse eco aqui, pessoal, obviamente, se você é muito lá em cima, para você, não, que negócio louco isso, coisa feia. A arte aqui, que o Universal aprecia, é aquela arte redondinha, uma coisa muito óbvia, por exemplo, a Capela Sistina, aquela obra clássica com uma primazia técnica impecável. É isso aqui que o universalista admira. Esse aqui é o rebelde, é a contravenção, é aquele que vê beleza no quebrar as regras, quebrar os paradigmas. Então, enquanto esse sintetiza, busca pelo significado de tudo, esse aqui faz bagunça, ele age na contramão, ele tenta desmembrar o que a síntese conseguiu confluir. Pessoal, na próxima aula, finalmente, agora em posse dessas informações, principalmente dos 4 ecos interiores, agora sim, nós nos aprofundaremos sobre detalhes particulares dessas 2 personalidades. Me aguardem, pessoal, até a próxima.